Fala, meu colega empresário, empreendedor, sonhador, você que tem o desejo de transformar a sua vida e também transformar o mundo, você que tem esse chamado e que veio buscar no Recharge Day, nessa imersão, a potência para transformar a sua vida e transformar o mundo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre dois dos grandes assuntos e grandes temas capazes de transformar o ser humano e a humanidade e também as organizações: a empatia e a resiliência. São termos muito batidos hoje em dia na internet, não é? Dentre as 3 hashtags mais utilizadas pelos jovens até 24 anos estão hashtag gratidão, hashtag empatia e hashtag resiliência. Muitos chegam a tatuar aí nos seus corpos essas palavras e na maior parte das vezes sem saber efetivamente o que significa. E eu quero falar com vocês sobre a potência que isso tem na vida humana e principalmente a potência que isso tem dentro das empresas. E como a resiliência e a empatia empresarial podem transformar e melhorar a sua relação com os seus clientes. A Diane Couto, uma jornalista americana que escreveu para uma revista de Harvard, ela fala sobre essa resiliência empresarial. E ela vai citando, o Jim Becker diz que mais do que a competência profissional, mais do que a educação, do que a formação, o que determina o sucesso ou fracasso de uma pessoa, seja na sua vida profissional, seja nos Jogos Olímpicos, ou seja num hospital durante um tratamento de câncer, é a sua capacidade de se adaptar, a sua capacidade de resiliência. É isso que faz com que uma pessoa tenha um profundo sucesso profissional e outra pessoa não atinja o sucesso profissional. O Maurice Van Der Poel, presidente da Associação e do Instituto de Psicoanalítica lá de Boston, diz, analisando alguns sobreviventes lá do Holocausto, ele diz que essas pessoas elas se tornaram blindadas pelo que ele chamou de escudo plástico. Essas pessoas se blindavam por alguma coisa para conseguir suportar o horror do Holocausto. E o primeiro critério era o senso de humor. E às vezes esse senso de humor se tornava um humor negro ou um humor ácido, mas que naquele momento ele era importante para proteger as pessoas, para proteger aqueles que desejavam ardentemente sobreviver àquele horror e àquela dificuldade toda. Ele diz também sobre a capacidade das pessoas se relacionarem com outras pessoas. E daí entra a questão da empatia, que a psicologia nos diz que a empatia, mais do que nos colocar no lugar do outro, é uma capacidade de sentir o que o outro sente. E nesse período de pandemia, neste período de isolamento, nós percebemos que nós somos muito mais iguais do que nós imaginávamos. Nós temos muitos medos semelhantes. O pânico que tomou a sociedade de forma generalizada. Então, essa questão do bom humor, essa questão da nossa capacidade de nos relacionar, de ter empatia com as pessoas, atrelado a um domínio do espaço psicológico interno. O autoconhecimento. É interessante, Sócrates fala há mais de 300 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Para que nós possamos ter empatia pelos outros, para que nós possamos ter resiliência, nós precisamos nos conhecer. É isso que protegia, sobre a invasão dos abusadores, sobre aquela violência que as pessoas sofreram ao longo do Holocausto. A sua capacidade de se autoconhecer, de se blindar, através desse escudo plástico do humor,
e também a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Porque nós não somos ilhas, nós somos seres humanos que precisamos nos relacionar com pessoas. E ninguém sobrevive sozinho. E hoje nenhuma empresa consegue sobreviver se esquecendo de que ela existe para atender outras pessoas. Perceba que as pessoas não se relacionam com empresas, as pessoas não compram de empresas, as pessoas compram de outras pessoas. E para quem trabalha aí com o processo comercial, venda é gente tratando de gente. E daí a Daiane Couto, ela separa essa questão da resiliência empresarial em 3 etapas. E a primeira é encare a realidade. Ela foi entrevistar Jim Stockdale, que é um ex-prisioneiro da guerra do Vietnã. Jim Stockdale ficou 8 anos preso como refém de guerra pelos Vietcongs, sendo torturado, sendo machucado, perdendo sua vida, perdendo sua esperança. Mas ele foi um dos que sobreviveram a todo esse horror da guerra do Vietnã. E quando Daiane Couto pergunta para Jim Stockdale por que ele sobreviveu, ele diz que ele tinha uma profunda noção de realidade do que estava acontecendo. E daí ela disse, tá, e de todos os prisioneiros, quem foram os primeiros que acabaram morrendo? Ele disse, esse é fácil, os otimistas. E pode parecer extremamente estranho você ouvir isto, que os otimistas eles eram os primeiros que morriam. Quando a gente faz uma análise de mercado, uma análise de cenários, nós temos 3 tipos de olhar. Nós temos um olhar otimista, nós temos um olhar pessimista e nós temos o olhar realista. O otimismo exagerado, ele faz com que nós tomemos decisões erradas. Ele faz com que nós acreditemos que existe oportunidade onde não existia. E Jim Stockdale diz que as pessoas que morriam primeiro durante aquele holocausto, durante a prisão na guerra do Vietnã, eram as pessoas que acreditavam que seriam soltas no Natal. E depois, como não eram soltas no Natal, acreditavam que seriam soltas na Páscoa. E como não eram soltas na Páscoa, acreditavam que seriam soltas na festa de ação de graças e depois no próximo Natal. Ou seja, esse otimismo fazia com que as pessoas iam se matando. Não se suicidando, mas iam morrendo a sua esperança por dentro. E isso é crucial para uma empresa conseguir superar esse período de pandemia, conseguir superar essa crise econômica e também essa crise física e emocional que nós estamos passando. Então, é importante ter uma noção clara de realidade. Qual é a situação da sua empresa? Será que você realmente entende e aceita a realidade da sua situação e a situação da sua empresa? Eu tenho uma premissa minha, né? Eu costumo sempre dizer que sou eu que me adapto ao mundo, não é o mundo que vai se adaptar a mim. Então não adianta eu concordar ou discordar ou achar que não deveria ser assim. Esta é a realidade, esta é a situação, então eu tenho que me adaptar a isso. Esse é o primeiro critério da resiliência empresarial que vai fazer você superar esse período de crise. O segundo critério nessa busca pela empatia e pela resiliência, tanto pessoal quanto empresarial, é a busca pelo significado, pelo propósito. Nunca se falou tanto no ambiente empresarial quanto hoje com relação ao propósito das empresas. Empresas que só têm um propósito de vender, essas empresas estão cada vez perdendo mais mercado. O publicitário, bastante premiado, Nizam Guanais, ele diz
que aquela pessoa que só busca o dinheiro, que só pensa no dinheiro, sequer consegue ser um bom ladrão. E parece meio forte essa frase do Nizam Anais, mas faz muito sentido, porque o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito. E os clientes estão cada vez mais querendo se relacionar com empresas que têm propósitos genuínos, quando o meu propósito se une ao propósito da empresa. Lembre-se que pessoas não compram de empresas, pessoas compram de outras pessoas. Pessoas não se relacionam com empresas, pessoas se relacionam com outras pessoas. E para quem trabalha aí com treinamento e desenvolvimento comercial, eu costumo dizer que venda é gente tratando de gente. E daí para falar de significado e de propósito, é impossível não falar de Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que foi, vítima ali do Holocausto. Ele foi interno ali no campo de concentração de Auschwitz. Então, durante aquele período onde ele ficou preso dentro do campo de concentração, ele foi tomado por uma crise de propósito, ele foi tomado por uma crise de consciência. Um dia, durante aquele trabalho árduo, durante todo aquele horror que ele vivia, ele estava tendo que tomar uma decisão que ele tinha um cigarro e ele estava pensando se ele trocava aquele cigarro por um prato de sopa. E daí ele caiu em si, em como a sua vida havia perdido o propósito, em como ele estava somente tomando decisões com base no dia. E ele falou, não, eu preciso olhar o que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou encontrar a força para sair daqui. Se eu começar a planejar o que vai acontecer depois que eu sair. Porque a maior parte das pessoas, quando estão num momento de crise, de turbulência, só conseguem olhar para aquela crise, para aquela turbulência. Então o que ele fez? Ele criou algumas metas concretas para si mesmo, quando ele saísse. E ele começou a se imaginar dando palestras e atendendo pessoas que passaram por aquele mesmo horror, porque ele entenderia aquelas pessoas. E depois se tornou psiquiatra, e no seu livro mais famoso, O Sentido da Vida, ele que fundou a logoterapia, a terapia do significado, a terapia do propósito. E as empresas estão cada vez mais carentes de propósito e de significado. As empresas estão cada vez mais vivendo somente o dia a dia, matando o famoso leão por dia, ou como eu costumo brincar nas minhas palestras, os empresários que carpem. Sabe o que é carpir? É acordar de manhã, pegar a enxada, baixar a cabeça e começar a matar aquilo que está debaixo do meu pé. Levante a cabeça, olhe para frente e busque dentro de si qual é o significado da sua vida. Que marca você quer imprimir no mundo? Como você quer ser lembrado? Qual é o seu propósito? Olhe para dentro de si, mais do que a sua profissão, mais do que o seu cargo, mais do que o seu salário. Olhe para dentro de si e busque o propósito da sua vida ou o propósito da sua empresa. Porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso ou no fracasso da sua vida e da sua empresa. E como terceiro critério, para atingirmos essa resiliência, essa empatia empresarial, nós falamos de criatividade, da capacidade de improviso. Ou como o antropólogo francês Lévi-Strauss, ele chama da habilidade de bricolagem. O que é a bricolagem? Se você atirar uma bolinha, por exemplo, a hora que ela encontrar uma parede ou um objeto, ela vai mudar de direção. Se você estiver cavalgando e um cavalo encontrar uma ameaça, uma pedra, um buraco ali na frente, ele mesmo vai mudar a sua direção. Ou como os startupeiros gostam de chamar, a pivotagem. É a nossa capacidade de nos adaptar àquela situação. A resiliência, ela é essa capacidade de nos adaptar à situação tal como ela é.
E é cada vez mais fundamental que nós possamos nos adaptar. As empresas buscam profissionais que tenham essa capacidade de criatividade, essa capacidade que antigamente as pessoas era mais latente, na época da guerra, as pessoas que conseguiam juntar arame com um pedaço de madeira, com alguns objetos e construir um rádio para poder escutar alguma rádio durante a guerra. Essa criatividade, essa capacidade de improviso tem se tornado cada vez mais latente na vida humana e mais necessária na vida corporativa. Então você, meu colega, que é empresário, repense como a empatia e a resiliência empresarial vai poder aproximar você dos seus clientes. Vai poder fazer com que os seus clientes encontrem em você não somente alguém que quer arrancar o seu dinheiro, mas alguém que quer realmente solucionar uma dor e resolver algum problema do cliente. Quando você voltar para dentro de si e quando você criar essa capacidade de empatia, de olhar que as pessoas também estão sofrendo, que as pessoas também têm seus problemas, o cliente ele compra pelas razões dele. Não adianta você ficar tentando empurrar o seu produto ou o seu serviço, porque isso não vai dar certo. Então, estratégia e habilidade da bricolagem, de encontrar um obstáculo e mudar de curso, e mudar de rumo. Esta é uma ferramenta que nos traz a habilidade da empatia e dessa resiliência, de nos adaptar de acordo com o momento. O famoso astro de Hollywood, Bruce Lee, estrela do Kung Fu, ele dizia que nós devemos ser como água. A água, se você colocar ela numa garrafa, ela se torna a garrafa. Se você colocá-la numa chaleira, ela se torna a chaleira. Se você colocar ela num copo, ela se torna o copo. Então, meu amigo, como dizia Bruce Lee, seja água. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Todo o sucesso. O mundo está aí, cheio de oportunidades. Vai para cima e vai com força.